Ouça agora uma cápsula de graça. A lei das obras versus a lei do Espírito. Você sabia que o mundo atual está assim devido à desobediência dos apóstolos ao pregar um falso evangelho aos gentios? No livro escrito por Mateus, no capítulo 10, do verso 5 ao 7, diz: A estes 12 enviou Jesus e lhes deu instruções dizendo: Por caminho de gentios não vá, e em cidade de samaritanos nem entreis, senão ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versos 5 ao 7. A instrução foi que pregassem a Israel e não aos gentios. Os apóstolos pregavam a lei das obras, e isso não era cristianismo. A lei da fé não havia chegado, viria depois da cruz. Se os apóstolos se metessem com os gentios, iriam vender um evangelho falso, tal como aconteceu. Por isso, Paulo repreendeu a Pedro, conforme descrito em sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 11 ao 14. Mas quando Pedro veio a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era de condenar. Mas quando vi que não andavam retamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro diante de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obriga os gentios a judaizar? Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 14. Hoje todas as igrejas chamadas cristãs têm seu fundamento nos santos apóstolos. Por isso não são cristãos, já que eles não andavam conforme a verdade do evangelho. O único que pregou a lei da fé foi Paulo, portanto, ele sim foi cristão. Se você está guardando a lei de Moisés, perde seu tempo. Agora é a lei da fé. Mas agora, a parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, testificada pela lei e pelos profetas. Onde, pois, está a jactância? Fica excluída. Por qual lei? Pela das obras? Não, senão pela lei da fé. Romanos capítulo 3, versos 21 e 27. Paulo dizia: justificados por fé, sem as obras da lei. O mistério da iniquidade descrito por Paulo em sua carta aos de Tessalônica já estava em vigor, e significa que esse mistério iria invalidar a lei da fé através da lei de Moisés. Porque já está em ação o mistério da iniquidade, só que há quem ao presente o detém, até que ele por sua vez seja tirado do meio. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7. Isso tomou lugar quando os apóstolos invalidaram as instruções de Jesus de Nazaré ao dizer-lhes: Por caminho de gentios não vá. Isto é uma desobediência, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Paulo é quem impedia este avanço de iniquidades. Os apóstolos interferiram tanto em seu ministério que acabaram por matá-lo em Roma. Estas evidências estão escritas no livro de Atos, nos capítulos 21, 22 e 23. Para que você e eu não conhecesse a lei da fé, eles cometeram essa violação, ao meter as doutrinas de Jesus de Nazaré, que não foi cristão. Ele foi um judeu, que veio com o propósito para cumprir a lei de Moisés. Quando João viu Paulo pregando a lei da fé, o chamou de anticristo. Igual acontece hoje conosco, quando apresentamos o evangelho da incircuncisão que foi dado a Paulo. Nas obras se tem a outro Jesus, outro Espírito e outro evangelho, o da circuncisão. Porque se alguém vem pregar-vos a outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, o qual não recebestes, ou outro evangelho que haveis aceitado, com razão sofrereis. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4. Esses apóstolos foram fraudulentos, ministros de Satanás, porque pregavam para a carne, que é o que representa a Satanás depois da cruz.
Porque estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e se disfarçam como apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Agora somos regidos pela lei do Espírito, a lei da fé. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2. Somos do outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos à lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que levemos frutos para Deus. Romanos capítulo 7, verso 4. Abençoado irmão, declaramos que os teus olhos sejam iluminados para entender que a lei das obras expirou na cruz. Hoje vivemos por fé e para a fé. Estamos no novo pacto, onde impera a lei da fé. Acesse nossas páginas na internet e conheça a reforma que está tomando lugar em todo o mundo. www.institutoeducacionaljlm.com.br